Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. E para dar continuidade, o nosso querido Henrique, papai, aqui na palco. Nós vamos falar de quê? Qual é a característica principal que a gente vai apresentar dentro da nova filosofia? É a filosofia do equilíbrio. É o poder do equilíbrio. O que ocorre? A gente aprendeu no tempo, na história da Amway, houve no começo, por exemplo, nós patrocinamos muito. No primeiro mês, eu estava contando para alguém aqui há pouco, nós patrocinamos, no primeiro mês nosso, quer dizer, a gente trabalhou uns meses antes, etc., mas a Amway abriu, e nós tivemos um mês, nós movimentamos 450 contratos. Claro que com colaboração da Rosana, do Mário, de toda a turma que trabalhou conosco no começo. Naquela ocasião, o contrato não tinha nenhum produto, e custava em torno de R$50 o valor. Bom, desses 450, 150 não retornaram o contrato. Pagaram, compraram e não devolveram e não se cadastraram na Amway. Dos 300 outros se cadastraram. E no primeiro mês, desses 300, 150 aproximadamente compraram produtos. E por isso que nós nos qualificamos Silver no primeiro mês. Os outros 150 não. Se vocês considerarem os 450 contratos e os 10 mil pontos do primeiro mês, isso dá 20 pontos. 11 mil era no começo, mas equivale aos 10 mil de hoje, né? Daria 20 PVs por pessoa em média. Bom ou ruim? É nada, não é? Então, acontecendo essas coisas de vida, de experiência da gente, de não saber, de estar aprendendo, de estar vivendo, de precisar de uma orientação, aquilo do padrão de 8 passos que o Mário falou, não é? Foi tudo meio assim. Então, o que acontecia? Nós patrocinávamos muito e faturávamos muito pouco. E não comercializávamos quase nada. Aí, passaram-se os anos, a gente começou a comercializar bastante, porque a Amway lançou programas, etc., na saúde em casa, não foi? Foi uma tal de comercializar de monte. E o patrocínio caiu. Por que razão, então, não funciona uma coisa, não funciona a outra adequadamente? Porque precisam ter as duas. E daí o equilíbrio é fundamental. Então, daí o poder do equilíbrio. E assim como é nesse aspecto, são vários aspectos. São vários aspectos. Então, existe, por exemplo, um dos lugares que é fundamental o equilíbrio, chama-se vendas e patrocínio. Não dá para você, eu já contei a história, não dá para você vender muito e parar de patrocinar. Às vezes a gente se entusiasma por isso, ainda mais agora que a turma está fazendo faturamentos muito bons, você se entusiasma. Mas se entusiasma e a pessoa não continua, nós temos exemplos na nossa rede de pessoas que são faturadores extraordinários e que não foram mais além de um certo tanto, principalmente nos últimos anos, porque não pararam o patrocínio, não deram atenção ao patrocínio. Então é necessário as duas coisas. E para que a gente tenha uma noção dessas coisas, eu queria aproveitar a experiência de algumas pessoas que estão vivendo isso. Então, para falar um pouco de vendas e patrocínio, eu queria a ajuda aqui do Hélio Chiaradia, por favor. Vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio de vendas e patrocínio, é uma coisa que a gente aprendeu aí ao longo desse ano. Assim como eu acredito que a maioria dos equilíbrios, é muito difícil a gente manter
um equilíbrio, principalmente, esse é um ponto que para mim é muito difícil, que é nas vendas e patrocínio. Por que é difícil manter equilíbrio? Porque normalmente a gente tem uma preferência. Ou a gente gosta mais de vender, ou a gente gosta mais de patrocinar. No meu caso, eu gosto dos produtos, eu uso todos os produtos, mas eu sou fascinado pelo plano de negócios. Então, eu tenho muito mais facilidade, muito mais vontade de mostrar o plano e de patrocinar. Então, se eu estou falando alguma coisa de algum produto e a pessoa já se mostra um pouco interessada, eu já pego o kit, mostro o plano e normalmente eu patrocino. Então, isso aconteceu muito, e não só comigo, mas também com a Maria, e logo em seguida o Manuel. A gente cresceu muito rápido a nossa rede, né? E a gente patrocinou muita gente e a rede cresceu bastante. E isso foi ótimo, isso empolgou a gente, né? Mas a gente não incentivava a parte das vendas. A gente não incentivava as pessoas a vender. E quais foram os problemas? Aconteceram alguns problemas, né? A gente não incentivava e, por outro lado, pessoas também acabavam não vendendo, não se destacando, não investindo nisso, ou porque não precisava, ou porque não sabiam, ou porque não tiveram tempo de aprender. Os patrocinadores, né, patrocinavam muito, então a gente chegou a ter muitos contratos numa única semana, não dava tempo, a gente não conseguia dar acompanhamento e patrocinar as pessoas, e acompanhar as pessoas e ensiná-las a vender. Então isso daí gerou alguns problemas. Normalmente quem não vende o produto também não usa o produto. Porque se a pessoa usa, a gente conhece a qualidade dos nossos produtos, é difícil não falar dos produtos quando a gente usa. Então, se não está vendendo, provavelmente não está nem usando. Então, a gente vê consumos muito baixos na rede, a gente vê PVs muito baixos na rede. Ou então, até PVs, pessoas com 0 PVs mês atrás de mês. E o que acontece com isso? O que o Henrique acabou de falar, a média de PVs da rede ela é muito baixa. Então você vê, se você pegar o número de pessoas pela quantidade de PVs, dá mais ou menos 25 ou 30 PVs, é preciso muita gente para que você chegue a qualificar um Silver. E a gente não está trabalhando para qualificar um Silver. A nossa ideia é que qualifiquem vários Silvers todos os meses na rede. Então a gente precisa de muito mais gente fazendo. Então, se você tem uma média baixa de PV, pessoas que não estão consumindo, isso dá alguns reflexos na rede. Então você vê muitas pessoas que desmotivam. Ele acaba não gerando um volume, ele não ganha dinheiro no primeiro mês, ele não ganha no segundo, e ele acaba desmotivando. Ele vê que ele está, de certa forma, crescendo, mas não está ganhando dinheiro. E como ele não está gerando volume, ele acaba patrocinando pessoas que também não vão gerar volume. E aí ele acaba não ganhando nada, ele demora para aprender, e, consequentemente, ele demora para abrir as laterais, ele acaba não tendo lateralidade, e sem lateralidade a gente não ganha dinheiro. E, se não ganha dinheiro, acaba desmotivando. Todos entram nessa atividade também, e principalmente, né, para ganhar dinheiro, dificilmente a gente continua por isso, mas a gente entra por isso, e isso acaba desmotivando. E aí pessoas saem, pessoas param, chega na época da renovação, eu vou pensar direito, eu não sei se eu vou fazer... E a gente acaba perdendo muita gente da rede. Então, imagina que você vai numa renovação perder 10 pessoas da rede, é um esforço que você fez que praticamente foi jogado fora. Poderiam estar ali produzindo, mas não estão. Infelizmente, a gente não perde só 10 pessoas numa rede grande, a gente perde muito mais. Então, a quantidade de trabalho que foi jogada fora por não estar se investindo na parte de vendas foi muito grande, tá? E o que a gente fala? Para quem quer se dar bem nesse negócio, né, tem uma série de tarefas que não são opcionais. Vender produtos não é algo opcional para quem quer chegar a esmeralda, para quem quer chegar a diamante. É obrigatório, faz parte. Por que faz parte? Porque você tem que saber passar isso para frente. E aí, aonde que começa todo o trabalho de uma rede? Começa na gente. Então eu tive aí uma assessoria muito boa dos meus uplines que me falaram, você precisa vender produto. Embora você adore patrocinar, passa a vender produto. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu ainda estou longe de ser o que eu gostaria de ser em termos de vendedor. Tem pessoas na minha rede que vendem muito mais do que eu, e isso é ótimo, né? Mas eu comecei a vender produto. E o volume de vendas que eu gero hoje chega lá nos meus 200, 300 PVs por mês. E é isso que precisa para estar incentivando, tá? Como reflexo disso,
tem muitas coisas boas. Não é o tema aqui, mas eu até comentei com o Henrique que eu vou falar um pouco. Como que eu vendo produtos? Eu tenho dificuldade, eu me sinto muito mais confortável quando eu estou mostrando o plano. Mas para vender produto, eu uso uma ferramenta que a gente tem, uma arma que a gente tem, chamado catálogo de produtos. Isso daqui funciona. Funciona de que forma? Eu não sou especialista, por exemplo, na linha arte, stream, beleza. Mas tem muita mulher que sabe para que serve cada produto. Então eu chego e falo, olha, eu estou trabalhando com essa linha de produtos. E tem gente que pega, abre o catálogo e muitas vezes faz pedido. Né? Teve até um fato engraçado outro dia, uma mulher comprou um produto meu, e dali a 1 mês e meio ela chegou e falou, me traz outro adstringente. Eu falei, tá bom, pode deixar. Aí eu fui procurar no catálogo e não tem adstringente aqui, né? Aí eu perguntei para minha mãe, o que é um adstringente? É que limpa a pele. Eu falei, obrigado. Aí eu fui lá e levei o produto para ela. Eu não sabia o que era, né? E isso acontece mesmo. Então eu não sou especialista em todos os produtos, eu conheço eles, mas eu não sou especialista. Mas o catálogo fala muita coisa. Qualquer um que pega o catálogo normalmente sabe o que precisa e acaba pedindo. E quando a pessoa pergunta, aquilo que a gente adora ouvir, né? Mas o produto é bom mesmo? Aí você fala, olha, vamos fazer o seguinte, compra. Se não for eu, devolvo o seu dinheiro. E todo mundo gosta. É muito difícil a gente ter uma devolução, e vocês sabem, porque realmente o produto é muito bom. E entrega o produto, normalmente eu entrego e deixo um catálogo com a pessoa. O próximo pedido já vem uma pasta de dente a mais, já vem um desodorante, um sabonete. E isso tem acontecido com frequência, isso é muito legal. Tem pessoas da rede que falam assim para mim, Hélio, tranquilo, vender produto é muito fácil. Eu falo, ótimo, é mesmo, com certeza, eu concordo. Quem usa e gosta dos produtos tem muita facilidade para vender. É difícil você não falar bem do produto que você está usando e está gostando. A gente é o próprio marketing, né? Então realmente é fácil. Agora, tem gente que fala assim, Hélio, mas é muito difícil, eu não consegui vender nada esses últimos 2 meses. É muito difícil vender esse produto. E eu falo, eu concordo com você. Realmente é difícil. Por quê? Porque se fosse fácil, estava todo mundo vendendo e ganhando rios de dinheiro. Né? Ou vocês conhecem alguém que ganha viagem para o Havaí todo ano porque vende Coca-Cola? Né? Não existe isso. Por quê? Porque é muito fácil de vender. Ninguém vai ficar rico vendendo Coca-Cola. Agora, tem gente que ganha viagem para o Havaí todo ano, né? Porque trabalha com a Amway, porque vende produtos Amway. E quando a gente começa a fazer o processo com a gente, né, que é o 8º passo que a Rosana acabou de falar, é a duplicação. Fica muito mais fácil você passar para as pessoas e mostrar para elas o que você está fazendo. E são pequenas histórias como essa que fazem a diferença na tua rede. Então você começa a ter uma rede melhor. Então você começa a ter pessoas na tua rede que vão fazer o que você está fazendo, porque elas querem o resultado que você está tendo. Então o que acontece? Você tem uma maior motivação da tua rede. O cara entra, ele começa a trabalhar e ele já faz vendas no primeiro mês, ele já ganha dinheiro no mês que ele está entrando. A gente não vive só de vendas, mas as vendas são muito importantes, principalmente no começo, para estar motivando as pessoas. Então você tem pessoas que ganham dinheiro no primeiro mês, isso aumenta a crença. Normalmente quem está começando sofre alguns ataques, né, como o Mário comentou, de você está numa pirâmide, você é bobo, só estão querendo pegar seu dinheiro, e ele está ganhando, então isso aumenta a crença dele. Se aumenta a crença dele, ele fala mais, ele vende mais, e isso é um ciclo constante, e isso ajuda bastante. Eu costumo dizer, né, eu adoro patrocinar, eu me sinto muito mais confortável, eu gosto de patrocinar, mas eu tenho necessidade de vender, porque eu sei onde eu quero chegar. E eu acho que isso é muito importante, manter esse equilíbrio, tentar sempre equilibrar, não focar só em vendas, porque vendas te dá dinheiro hoje, te paga a conta hoje, mas não é o que te garante que você vai subir no palco como esmeralda, né? Mas é muito importante também. Outro equilíbrio importante. Houve no passado também o seguinte, a gente que exagerou, trabalhava na Amway, etc., tal, de manhã, de tarde, de noite, na festinha, não sei onde, só falava disso, virava, não é? Então, são os exageros que tem. Então, nós precisamos ter equilíbrio em outro sentido também, que é o equilíbrio negócio e família. Este negócio é maravilhoso, é extraordinário, vai te permitir a realização dos sonhos que você tem ou está criando novos sonhos. Você vai poder realizá-los, como a Marlene e eu temos realizado muitos deles e continuamos realizando.
Mas é tal história, você não pode fazer 24 horas por dia, você tem os seus compromissos e você tem que dar atenção à família, e quando eu digo família, no sentido geral, família, amigos e outras coisas, e ter essa habilidade do equilíbrio das duas coisas. E eu também queria que alguém me desse o seu depoimento, a sua experiência a respeito disso, e por isso eu vou chamar para essa parte do equilíbrio, Manga, por favor. Eu gostaria de começar falando um pouco do que significa equilíbrio. Isso, para mim, fez muita diferença do ano passado para cá, porque por falta de equilíbrio que eu quase perdi não só o negócio como a vida. Mas, se a gente observar a natureza, você percebe que a natureza sempre procura o equilíbrio. A perfeição está no equilíbrio, não está no exagero nem de uma coisa nem de outra. Isso aí na natureza é regida por Deus, então, que é no que eu acredito. A nossa vida, ela tem vários aspectos. Um desses aspectos é negócio, trabalho. Mas tem vários outros. Família é outro, a sua parte espiritual é outro, saúde é outro, o que mais? Convívio social é outro. Tem vários aspectos. E todos eles são importantes. Todos eles. Porque você precisa um equilíbrio em tudo para você conseguir ser feliz, principalmente, e também ser bem-sucedido naquilo que você faz. Eu raramente vejo uma pessoa completamente bem-sucedida se não for equilibrada. Tem pessoas que têm sucesso, mas não têm equilíbrio. Você percebe que é uma pessoa estressada, ela não tem felicidade naquilo que ela faz, naquilo que ela conquista. Então, eu quero separar isso em dois pontos. O que você vai ter que abrir mão, talvez, daquele tempo que você vai dar para cuidar dessas outras coisas, e depois o não abrir tanto mão desse tempo. Okay? Vou começar pela primeira fase. Se você quer ter alguma coisa melhor na sua vida, você vai precisar investir. O que é investimento? Investimento é você dar hoje alguma coisa que você quer mais amanhã. Isso é investimento. Se você quiser mais dinheiro, você vai ter que colocar dinheiro hoje para conseguir mais dinheiro amanhã. Se você quer mais tempo, você vai ter que pôr mais tempo hoje, o pouco que você tem livre, para conseguir amanhã. Quando a gente faz isso, as pessoas que estão envolvidas com a gente sentem essa diferença. Se você tem filhos, seus filhos vão sentir essa diminuição da atenção e do tempo que você dá para eles. Como é que você resolve isso? Porque você vai ter que fazer isso. Se você quer construir um negócio e ser livre, você vai ter que dar um pouco do seu tempo. Como é que você resolve isso? A forma que eu e a Pitucha resolvemos a gente procura envolver a família nos nossos objetivos. Então, o que a gente faz? A gente fala para as pessoas onde é que a gente está querendo chegar e fala assim, por exemplo, a gente falou para a nossa neta, algum tempo atrás a gente teve foi aniversário dela, aqui em São Paulo, e a gente estava tendo um treinamento, a gente chegou para ela, desculpa, a gente está tendo treinamento, mas daqui a 3 anos, por causa desses treinamentos, essas coisas que a gente faz, a gente vai levar você para a Disney. Okay? Claro que com o dinheiro do negócio. Ou seja, a gente começa a envolver a família nos objetivos que a gente quer. O que significa? A família, ao invés de chegar aquele negócio, ficar cobrando você, não entendendo, fazendo pressão contra o seu sucesso, ela começa a participar do sucesso. Se você perguntar para a nossa neta, a Melissa, o que a vovó é? O que ela vai responder? Diamante. É verdade. O que a vovó é? Diamante. Até as filhas dela estão aceitando. No começo tinha uma certa resistência. Quando a gente começou a mudar a forma de trabalhar, explicar o que estava acontecendo e separar um tempo de qualidade para elas, a coisa começou a mudar. Então, essa é a primeira parte. Você entender que você vai precisar, sim, abrir mão de um tempo seu como investimento para conseguir, no futuro, algo melhor. A segunda parte é o seguinte, é o exagero. É você abrir mão de tudo, o resto da sua vida, para você desenvolver um negócio. Meu amigo, se você fizer isso, primeiro, ninguém vai aguentar você. Você vai virar o que a gente chama de bicho da Amway. O que é o bicho da Amway? Qualquer lugar que o camarada vai, qualquer coisa que o cara faz, ele só sabe falar de uma coisa. E você fica insistindo para que as pessoas entrem no negócio, para que as pessoas comprem produto. Meu amigo, todo mundo tem trabalho. Todo mundo tem negócio. Inclusive, insistir com que a pessoa faça esse negócio é a pior besteira que você pode fazer. Né? Porque a gente não está... Esse negócio não é de convencer as pessoas a fazer o negócio. É de achar as pessoas que estão dispostas a ter sucesso nesse negócio. Esse é o nosso trabalho.
né? Então, para isso, a gente precisa deixar de ser aquele chato da Amway e ficar insistindo toda... Você tem um jantar de família, o que você está fazendo? Aí você fala 5 horas a respeito de todos os trabalhos, com todos os produtos, etc. Não é hora para falar disso. Aquele tempo que você dedicou para aquele convívio social para a sua família, é hora para você dedicar a ouvi-los mais do que falar. É hora para você ter aquela parte de carinho, de amor familiar, você tem que distribuir isso entre as pessoas. Aí você se torna uma pessoa atraente, você se torna uma pessoa mais equilibrada. As pessoas vão querer ficar perto de você. Em muitos casos, as pessoas vão querer saber o que você está fazendo. E o que você vai falar para ela? Olha, eu estou trabalhando na Amway, está ótimo. Aí você vai ficar doido para mostrar o planinho ali na hora. Ali não é o momento de mostrar o plano. O que você vai fazer? Eu te ligo e a gente marca uma hora para conversar. Porque aqui, agora, eu estou me divertindo igual você, né? Eu estou passando um tempo gostoso, carinhoso com as pessoas. Então, a gente tem que evitar ser desagradável, ser aquele camarada que entra por uma porta, você entrou aqui, você vê todo mundo fazendo fila no banheiro. Porque ninguém quer chegar perto de você, quer se enfurnar em algum lugar, porque o chato chegou, né? Então, a gente trabalha com gente, tem que ser agradável, atraente, né? Ninguém quer ouvir o que a seu respeito, as pessoas querem que você ouça a respeito delas. Então vamos fazer isso, vamos aproveitar esse tempo que a gente tem, que já é curto, e saber aproveitar, usar esse tempo de uma forma gostosa para manter o equilíbrio, e vocês vão ver que as pessoas vão começar a vir até você, você nem vai precisar correr atrás delas, ok? Só para terminar, eu só queria dizer uma frase que é o seguinte: tudo que você dá de coração, você recebe, no mínimo, em dobro de volta. Então, dê o tempo para as pessoas, dê carinho, dê amor para as pessoas, para a sua família principalmente. Eles merecem isso e você vai receber isso de volta também. Obrigado. E vocês vejam o seguinte, há outra coisa que também exige equilíbrio. Você está preocupado em realizar os seus sonhos, de ter suas casas, ter suas coisas, tudo aquilo que você imaginou, que a Rosana relatou aqui, para daqui a 2, 3, 4, 5 anos, não é? E a pergunta é o seguinte: e o mês que vem? Quem é que resolve o bolso seu? E este mês aqui, que ainda tem um bocado de dias, como é que eu resolvo a minha situação desse mês, está certo? Ora, por outro lado, se eu me concentrar neste mês e no mês que vem, muita gente faz isso, e vive e está resolvendo o seu mês, não está? Está resolvendo este mês, está resolvendo aquele mês. Mas a pergunta, onde é que ele está chegando daqui a 2, 3, 4 anos? Em lugar nenhum. Então a pergunta é, você tem que considerar o curto prazo ou tem que considerar o longo prazo? Tem que considerar os dois. E para me ajudar nisto, eu queria a ajuda do meu amigo Esmeralda, Jorge Rufino. Eu já falei uma vez aqui, vou repetir. Eu sou o cara mais esperto que eu conheço nesse planeta, porque eu casei com a Lenira. E a Lenira, minha esposa, é sábia. Ela costuma falar o seguinte: vai ter sucesso nesse negócio e na vida as pessoas souberem trabalhar orientados por meta. O negócio Amway é um negócio estupendo, porque nos possibilita ter uma renda de diamante e acima, a chamada renda residual, ficará até o final dos nossos dias. Então alguém poderia perguntar, então o negócio Amway é um negócio de longo prazo? Porque o grande ganho vem quando você for diamante e acima. O Rick falou agora é verdade. Às vezes você se dedica a uma atividade que dá dinheiro imediato e não se dedica a Amway porque vai dar dinheiro lá na frente. A visão correta é o seguinte: na Amway nós temos, ou com a Amway, nós temos resultado de curto prazo e resultado de longo prazo. Se você precisa fazer negócio, dinheiro rapidamente, já foi falado aqui, você vende. Agora, quando você define meta de longo prazo na Amway, e para atingi-la, é fundamental você ter metas de curto prazo. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar, se eu perguntar, quem quer ser diamante? Eu sei que 100% do auditório vai dizer, eu, certo? Se eu perguntar para vocês, quem quer ganhar a mais? O mês que vem, R$500 com a Amway. Nem todos estarão levantando a mão. Sabe por quê? Quando você coloca um objetivo, uma meta distante, isso tira da gente o senso de urgência. Vocês vão ser diamante em 2010? Sim.
O que você está fazendo hoje? Estou trabalhando bastante. Quando você perde o senso de urgência no dia a dia, surgirão coisas urgentes. E a coisa importante, que é se tornar um diamante daqui 3, 4, 5 anos, vai ficando para trás. É importante fazer uma meta para os próximos 5 anos? Com certeza. Mas é mais importante fazer uma meta para os próximos 5 meses. Eu acho que é fundamental fazer uma meta para as próximas 5 semanas. Espera um pouquinho. 5 semanas é o mês que vem. Meu Deus, já é o mês que vem. É claro que é o mês que vem. Então, dá uma olhada nisso aqui. Nós temos uma meta, todos nós aqui, né? De sermos diamantes em 2010. 2010. Tem 2 meses importantes dentro do plano de marketing da Amway, que é o mês 3 e é o mês 8. Enquanto você não chegou a platino, até platino é tranquilo. Para chegar a safira, para chegar a esmeralda, chegar a diamante, é fundamental observar isso. Então, montem as suas metas de acordo com esses 2 meses do ano. Antes de 2010 é 2009. Pensem também no mês 3 e no mês 8. E antes de 2009 é 2008. Pense no mês 3, pense no mês 8. Agora eu faria aquela fatídica pergunta. Quem quer ser diamante em 2010? Eu! Tá bom, diamante. Para sermos diamantes em 2010 é fundamental? Não, perdão. É bom que a gente seja esmeralda em 2009. E é bom que a gente seja, por exemplo, platino em 2008. Mês 3 de 2008, nós estamos no mês 11 de 2007, 11, 12, 13 não tem, né? 1, 2, 3. Meu Deus! 4 meses? Sim. Vou repetir o que eu falei há pouco. É bom ter coisas importantes na vida, mas é bom colocar prioridade nas coisas. E se a gente não enxerga que a meta de curto prazo vai refletir na meta de longo prazo, a gente não tem uma meta, a gente tem um sonho. Eu vou ser diamante. Os judeus, isso não estou falando de religião de ninguém, estou falando de história, ficaram 1000 anos aí espalhados pelo mundo. E um dia voltaram para Israel. Eles tinham um lema: semana que vem em Jerusalém. Semana que vem em Jerusalém. Eles conseguiram. Depois de milhares de anos, voltaram para Jerusalém. Quando você vai ser diamante? Vou. Você vai ser diamante? Vou. Você vai ser diamante? Vou. Põe a data do diamante. Põe a data do esmeralda. Põe a data do platino. E põe a sua meta mês a mês, semana a semana, dia a dia. Eu tenho 2 exemplos na minha rede. O Guilherme, não sei se está aí o Guilherme, não ouvi hoje, ele põe a meta de patrocínios por dia. E aquilo incomoda ele enquanto ele não realiza naquele dia. O outro põe a meta de PVs na semana. E aquilo incomoda ele enquanto não realiza naquela semana. Tá bom? Obrigado, pessoal. Vocês estão vendo como o equilíbrio é importante? Em tudo, né? Então, tem mais um equilíbrio que é fundamental. A metodologia que a gente vem usando facilitou a profundidade. Só que a profundidade gera segurança. Mas o que precisa para ganhar dinheiro? Lateralidade. E o que aconteceu é que o entusiasmo do desenvolvimento da profundidade acabou gerando situações como o Hélio comentou. Né? Entra uma porção de gente, mas ninguém está ganhando dinheiro, ninguém faz nada, aquelas pessoas não têm um compromisso maior, né? Não vendem, não consomem direito, não fazem nada, então, no fim, não tem resultado, também tem os seus inconvenientes. Então, nós precisamos de mais um equilíbrio, mais um balanço, que é entre profundidade e lateralidade. Como é que nós vamos fazer esse processo aproveitando todos os aprendizados que nós temos dos últimos anos? Que coisas são muito boas no nosso aprendizado recente? Por exemplo, trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é bom ou não? Então, nós tínhamos acostumado a trabalhar um pouco desorganizados. Agora, nós aprendemos a trabalhar em equipe. Um certo grupo está sempre organizado, trabalhando em equipe. Existe uma reunião de integração que se faz no começo do mês, não é isso? Essa reunião de integração, cada um diz as metas que vai realizar durante o mês e a gente compõe e analisa o resultado que o grupo vai ter. É assim ou não? Esse é um sistema muito interessante, porque é um sistema de planejamento,
que incorpora várias das coisas tradicionais que a Amway tem sugerido e dito e que a gente deve fazer. Agora, o que acontece? Precisa ter lateralidade, não pode ter profundidade. E tem alguns requisitos fundamentais que a Amway diz que nós temos que fazer. Então, qual é que é um requisito fundamental? Por exemplo, aqui está uma pessoa, o João. Quem é que ele vai colocar aqui como patrocinador dele? Tem aqui o patrocinado dele, um amigo dele, o Antônio, que ele conheceu, patrocinou. Aí ele coloca aqui o Francisco, que ele também, o Antônio conheceu, ele patrocinou o Francisco. Aí o que acontece? Quem é que o Francisco vai patrocinar? Digamos que o João, o Antônio e o Francisco querem crescer, claro, e querem que o Francisco cresça. Qual é a atividade, qual é a forma de fazer isto? Uma alternativa mais tradicional é o seguinte: o Francisco tem que aprender e ver como é que faz, ele tem que ler as coisas, estudar e começar a trabalhar. O que nós aprendemos que é muito interessante? O João, o Antônio, convivem com o Francisco, ajudam o Francisco a aprender a fazer as coisas e a aprender a patrocinar. Não é muito mais bacana trabalhando desse modo em equipe? Como é que a gente faria isso? A gente pede para o Francisco a lista dele, Francisco, de pessoas de conhecimento dele. Então ele vai fazer a lista dele. Já as recomendações, hoje ouvimos, qual é a lista, não faça nenhuma restrição a priori, escolha os melhores de início, etc. E a lista, dessa lista, na hora que você vai explicar as coisas para elas, pode resultar pessoas que vão fazer o quê? Eles vão dizer o quê como resposta? Quando você vai mostrar o plano. Nós já vimos hoje aqui, o que vai dizer? Sim ou não? O Mário comentou, ou talvez, deixa eu continuar, etc. E mais cedo ou mais tarde, se a gente orientar, ele vai dizer sim ou não. E se ele disser não, ele pode dizer não para o plano, para a proposta, mas ele vai dizer sim para associado, para vender. Ou ele vai dizer sim para cliente, para ser cliente. Não é assim? Então o que nós vamos fazer? Nós, a equipe, vamos trabalhar com o Francisco para que o Francisco aprenda o máximo possível. E para que o Francisco cresça o mais rápido possível. Todos nós, uplines dele, estamos preocupados com o Francisco, para que o Francisco aprenda e cresça. Como? Pegamos a lista dele e nós vamos marcar com o Francisco, às vezes o João, às vezes o Antônio, vai estar lá com o Francisco, mostrando o plano, no começo, mostrando o plano para as pessoas da lista dele, porque ele ainda não aprendeu. Não é assim? Então ele tem que aprender. Então vamos começar a mostrar os planos para o pessoal da lista. O que vai acontecer? Mostra para um. Esse um diz assim, olha, não muito interessante, etc., mas eu prefiro o produto. Fica com o produto. Eu estou resumindo, né? Depois daquelas ações todas, ele resolve ser o quê? Exclusivamente um cliente. O que vai acontecer? Ele é um cliente de quem? Do Francisco. Eu vou botar em quadradinho e não em redondinhos aqui para a gente identificar. É um cliente do Francisco. Aí vamos falar com a segunda pessoa, que parece que é muito boa, excelente, essa pessoa ótima, etc. O que acontece? Ele diz assim, olha, eu na verdade só quero vender. Só quero vender. Então ele vai ser o quê? Associado. Vai ser associado aqui, uma pessoa qualquer. Vai ser um associado. Fiz um triângulozinho lá. Vai ser um associado. Tudo bem, nada contra, ele é que ele vai vendendo. Esse aqui virou cliente. O que acontece com os PVs do Francisco? Todas as compras dos clientes, todas as compras dos associados, os PVs vão para o Francisco. Nada contra, está ótimo. Essas pessoas estão felizes porque elas querem vender, estão vendendo. Essa pessoa quer usar o produto, é cliente, está usando o produto, nada contra, maravilha. Aí, nós temos na lista do Francisco uma pessoa que quero fazer um negócio, gostei, quero fazer um negócio, quero ser empresário. Então, conclusão, esta pessoa, vamos dizer assim, o Hélio, H é de Hélio, não de Henrique, viu, Hélio? Então, o Hélio vai entrar de empresário. Está correto?
Aí o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte. Zé Hélio, você viu o seguinte, a Amway tem como característica que cada um faz as coisas do jeito que quer. Cada um realiza as coisas do jeito que quer. Ninguém impõe nada. No entanto, a Amway tem uma proposta muito interessante de um sistema de incentivo, que, como o nome diz, o sistema de incentivo, é para incentivar as pessoas que querem fazer negócio. E esse sistema de incentivo significa ganhar mais dinheiro quando? No curto prazo, não quando for diamante, imediatamente, no curto prazo. Então, a pessoa pode chamar atenção e pode ser interessante. Aí o que vocês falam para ela? Olha, tem aqui uma proposta de começo na Amway, proposto pela Amway, que se chama Início Triunfal. Alguém já leu isso aqui? Alguns leram, muitos não. Então, existe na proposta da Amway um começo chamado Início Triunfal. O que ela fez? Muito inteligente foi esse processo, que dá para a gente acomodar brilhantemente na utilização desta estratégia, usando, portanto, um equilíbrio, profundidade, lateralidade. O que é? Você chega para o Hélio e diz, olha, tem isso daqui, o que ela está propondo? Está propondo o seguinte, você ganha, se você chegar e fizer 200 pontos, você ganha 3% de bônus. Isso é o normal. Mas eu estou propondo uma coisa especial para o pessoal que quer ter um início triunfal, um início correto, um início mais dinâmico, com mais promessa, com mais dinheiro a curto prazo. O que acontece? A pessoa, ao entrar, não no primeiro mês, necessariamente, por quê? Porque o primeiro mês, às vezes, a pessoa entra no dia 20, 22. Não dá tempo dela fazer todas as coisas que teria que fazer naquele mês. Então, como é que a Amway fez? Ela diz assim, o primeiro mês ou o segundo, no primeiro ou no segundo, a pessoa deve fazer 200 pontos. Primeiro mês ou segundo, 200 pontos. Entenderam bem essa ideia? Nós temos que, como alguém comentou aqui dos produtos, que a gente tem que saber muito bem, a gente tem que saber muito bem isso aqui para poder expor a metodologia correta. Tá? Então, qual é a ideia? A pessoa, no primeiro mês ou no segundo mês, deve fazer 200 pontos, para poder estar no início triunfal. E ela tem que fazer, para manter-se no início triunfal, ela tem que, no segundo mês e no terceiro mês, isso para aqueles que já fizeram 200 no primeiro mês, se ela no primeiro mês fez 80 PVs, 50 PVs, esquece esse primeiro mês e começa a contar no segundo, como o primeiro, e fica primeiro, segundo e terceiro. 3 meses ela tem que fazer no mínimo 200 pontos. No mínimo 200 pontos. Pode fazer muito mais, mas tem que fazer no mínimo 200 pontos. Se ela fizer 200 pontos os 3 primeiros meses, o que acontece que a Amway disse? A Amway está dando aqui 4%, além dos 3% que a pessoa naturalmente está ganhando, porque ela está fazendo mais de 200 pontos, ela vai dar um extra de 4% sobre o volume movimentado de produtos. Claro, se a pessoa fez 200, 200, 200, ela vai ganhar 4% a mais sobre quantos PVs? 600 PVs, a soma dos 3 meses. Se ela fizer 200, 500 e 1.000, porque ela entrou num desses esquemas, por várias pessoas que estão treinando para a pessoa aprender a comercializar e fazer bastante PV, ela terá feito 1.700 PVs. Ela vai ganhar o quanto? 4% sobre os 1.700 PVs, gente. Tá? 3% mais os 4% sobre isso. Só que é o seguinte, se a pessoa continuar, é o que diz aqui na Amway, esses 4% ela já ganhou. Se ela fez os 3 meses, 200 PVs, já ganhou. Mas, se ela fizer o quarto, o quinto e o sexto, 200 PVs ou mais, não pode falhar. Não pode ter um mês aqui que ela não fez e depois ela faz tudo. Não vale. Aí não ganha nada. Ela tem que fazer exatamente assim para ganhar os 4% aqui.
E se ela fizer 3 meses mais, o que acontece? Ela vai ganhar 6% a mais, gente, sobre os mesmos valores. Ela vai ganhar mais 6% sobre o volume total de PVs dos 6 meses. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que ela fez 200 PVs no primeiro mês. Ela ganharia 3%. Aí ela faz 500 PVs no segundo mês. Ela ganha 3%. Por quê? Não é? Ela é 3%. Vamos supor que ela seja 500 no segundo, 500 e 500. Vamos fazer até que ela fez 500 no primeiro mês, até para facilitar a conta nossa aqui. Vamos supor que ela fez 500 PVs os 6 primeiros meses, todos os meses. Ela ganharia quanto? 3%. Não é? O que ela vai ganhar agora? Sobre estes 3 meses, ela vai ganhar mais 4%. E sobre esses 3 meses, ela vai ganhar 4%. E sobre esses 6 meses, ela vai ganhar mais 6%. Significa que, olha, que por esses 500, sobre esses 500, em vez de 3, ela está ganhando quanto? 13%. Se ela tiver cumprido tudo isso, ela estará ganhando 13% em vez de 3%. Entendeu? É muita diferença no curto prazo. E se ela está fazendo 500, porque vocês souberam ensinar com equilíbrio adequado, que tem que vender além de patrocinar, não é? A pessoa está vendendo. Se ela está fazendo 500 PVs porque ela está vendendo, ela está ganhando um bom dinheiro já, não está? E além do dinheiro que ela está ganhando mais 13%, gente. Interessante ou não? Ora, você tem que explicar isto direitinho para a pessoa. Se a pessoa entendeu isto direitinho, o que ela vai dizer? Não, eu me interesso, eu quero fazer esse método. Se ela disser, eu me interesso, eu quero fazer esse método, ela está o quê? Se comprometendo a fazer 200 pontos os 6 meses. Sim ou não? Isso não quer dizer que ela vai fazer, porque ninguém garante nada de ninguém no mundo, no nosso da EMA também não. Mas se vocês expuserem claramente qual é que é, e ela disser que sim, aumenta muito a possibilidade, aqui do exemplo que eu dei, do Hélio aqui, de fazer esse processo todos os meses. Não é assim? E aí nós vamos dizer para ele o que também? Nós vamos dizer para ele o seguinte, olha, você vai fazer parte de uma equipe de pessoas que estão todas comprometidas a fazer o mesmo como você. Todos nós aqui, desse grupo, desta equipe, estamos comprometidos em fazer isso. Estou pondo 200 por pôr, porque na verdade, na prática, vocês vão ver, pelo que eu vou falar logo em seguida, que esse número aqui vai ser cada vez maior. Vai ser cada vez maior. Mas no mínimo, isso é lógico, tá certo ou não? As pessoas vão fazer parte. Então você tem que dizer o seguinte, você vai fazer parte de um time, de uma equipe, que está se comprometendo entre todos de cumprir isso. A pergunta é, você entendeu bem o seu compromisso? Vocês estão vendo, nós não podemos obrigar ninguém, precisa ter muito cuidado e muita ética, muito equilíbrio inclusive nisso, porque as pessoas começam a exagerar e começam a fazer coisas não autorizadas pela EMA. Então ninguém pode fazer uma imposição para a pessoa, mas você pode claramente expor as alternativas, é ou não é? Eu disse pelo seguinte, se você disser que vai entrar na equipe, vai entrar no time, portanto vai se comprometer com isso, nós vamos fazer parte desse time, e você vai fazer parte desse esquema. Aí, o que a gente faz se ele disser isso? Ele entra no time, e qual é a preocupação do time? Ajudar o Hélio, a preparar a sua lista e começar a trabalhar na lista do Hélio do mesmo modo que nós fizemos, do Hélio não, da nova pessoa, quem quer que seja, na lista do Hélio, claro, para patrocinar uma nova pessoa, com o mesmo critério que nós usamos com o Hélio. Sim ou não? Entenderam a ideia? Então, você veja o seguinte, o Hélio entrará em uma pessoa comprometida. E nós, por esse trabalho, vamos achar quem aqui? Uma pessoa quem que vai entrar?
Uma pessoa comprometida. Nós vamos ter isso aqui. Isso vai ser um pouco mais lento do que aquele patrocínio que a gente vinha fazendo, mas em compensação é um patrocínio com quem? Com pessoas comprometidas. Ora, vamos supor que você falou com o Francisco, e o Francisco falou com o H, não é? Falou, deu a indicação aqui do H, do Hélio, e o Hélio disse assim, olha, eu gostei do plano, muito interessante, muito bacana. Aí você explica para ele, olha, nós temos um time assim que está participando do início triunfal, e que é uma equipe, a gente se compromete junto, assim, 200, você fala, mas eu acho que, no meu caso, não se aplica, sabe por quê? Eu não sei, mas esse mês não precisa, é só a partir do mês que vem, mas é assim, a gente ensina você a vender, a comercializar. Não, mas eu não é bem o caso, eu não quero me comprometer, etc. Acontece isso ou não? Muito, não acontece? Vocês vão fazer o quê? Patrocina do mesmo modo, o H. Sem problema nenhum, patrocina do mesmo modo. Por quê? Porque lateralidade é importante. O equilíbrio é fundamental. Só que acontece o seguinte, em lugar de você começar a trabalhar com o H, para continuar aquele processo, você não vai fazer isso. Você continua trabalhando com a lista do Francisco. Continua trabalhando com a lista do Francisco e vê o seguinte, o que o seguinte quer? O seguinte, tinha um aqui que era cliente, lembra da história? Aí você fala com outro da lista do Francisco, sabe o que ele vai querer? Ele quer ser cliente. Aí você fala com mais um da lista do Francisco, sabe o que acontece? Ele quer ser cliente. Aí você fala mais um da lista do Francisco, sabe o que acontece? Ele quer ser associado. Aí você fala com mais um, ele quer ser associado. Tudo bem. Você vai trabalhando com a lista do Francisco até o quê? Aí quando você de repente fala com um, ele quer ser empresário. Ele quer ser empresário, onde é que você vai colocá-lo? Aqui, vamos dizer que seja o Manuel. Tá certo? Só homem. Não, é porque eu não estou falando de diamante. Se eu estou falando de diamante, eram todas mulheres. Mas então tudo bem, para atender o processo a Maria. Entendeu? Então o Francisco patrocinou o Hélio aqui, patrocinou o H. Só que eu não vou continuar esse processo com o H. Porque o H é aquele que não se comprometeu. Então eu o patrocino, sem problema nenhum, maravilha. Esteja bem-vindo, leva os seminários, as convenções, dá o CD, tudo o que ele quiser fazer, mas ele não está comprometido com nada. Nenhum problema. Qual é o problema? Entra na lateralidade. Ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com o F, está aqui, é empresário, e o time vai trabalhar com quem? Continuar trabalhando com o Francisco. Aí ele vai falar com o Francisco até que ele entrou a Maria. Aí você chega, entra para Maria e pergunta o quê? Maria, nós temos uma equipe comprometida para realizar assim, com início triunfal, que são 6 meses, que não sei o quê. Claro que se a pessoa fez 6 meses, entrou no time, ela para o resto da vida, não? Nunca mais. Então esse negócio é extremamente inteligente. É 3 e 3 mais 3 e o resto da vida. Devia ter aí o triunfal do resto da vida, porque o importante são esses 6 meses mesmo. Tá? Então fala com o Manuel. Aí o Manuel diz assim, eu topo. A Maria, desculpa. A Maria, né? Se fosse o Manuel não topava. A Maria topou. E a Maria topou, o que acontece? Eu começo a trabalhar com a lista de quem? Com a lista da Maria. E vou fazer a mesma coisa. Entra alguém, é cliente. Entra alguém, não é cliente. Entra associado, vira associado. Ele é associado. Ele é um empresário. Quero ser empresário. Maravilha! Olha, o Carlota. Tá certo? Carlota, nossa downline de Fortaleza, qual é o problema? Então, Carlota, olha, nós temos uma equipe de pessoas comprometidas com o início triunfal. E que a gente está assim, etc. Você topa ou não? O que te interessa? Não, porque não sei o que, você tal, não.
Maravilha, nós deixamos de patrocinar a Carlota? Não, ela está patrocinada. Só que nós voltamos a trabalhar, continuamos trabalhando com a lista de quem? Da Maria. Até que a gente ache da Maria uma pessoa que queira entrar na equipe. Bom, isso vai provocar o que resultado, gente? Isso vai provocar que resultado? Vai resultar o seguinte: uma matriz, um grupo de pessoas, uma equipe de pessoas comprometidas, com uma porção, alguns mais, outros menos, de clientes, com mais ou menos associados e com vários empresários na lateral. Sim ou não? Vários empresários na lateral. Vai ter lateralidade instantânea sendo criada no decorrer da construção da rede. Só que nós vamos, como metodologia de trabalho, nos concentrar naquele grupo. Claro que vai acontecer a mesma coisa com esse grupo, vai ter uma porção de gente aqui. Nada contra. Nós todos da equipe vamos estar trabalhando com aqueles que querem fazer parte da equipe, do comprometimento dos 200 PVs, estamos trabalhando com eles. Nós vamos fazer uma reunião no mês com essa equipe. O resto do pessoal não quer saber de reunião. O resto do pessoal não quer saber de nada. Quer saber de eles querem consumir o produto, querem até vender, querem até crescer e fazer um negócio. Maravilha, nada contra. Todos eles podem fazer um negócio e crescer e fazer do jeito deles, da forma que for. E podem aprender conosco, querendo fazer, talvez mais cedo ou mais tarde, esse aqui queira fazer o mesmo esquema nosso. Nada contra. Só que, no momento, nós estamos nos concentrando nisso para garantir um crescimento saudável, forte, estruturado, comprometido. E o que vai acontecer? Esta pessoa que entrou comprometida, ela está fazendo 200 pontos no mínimo, não está? Mas ela não tem uma porção de gente que entrou mais ou menos com ela? Um faz 50, outro faz 30, outro faz 80. Não é? E ela tem algumas pessoas... alguns associados que estão vendendo, e ela tem alguns clientes pessoais. Conclusão, ele está fazendo 200, gente. Quanto ele vai fazer? Muito mais. Esta é a equipe dos 500, dos 700, gente. Nós vamos conseguir criar um sistema como evolução do que nós aprendemos até agora. Nós vamos criar um sistema extraordinário em que a profundidade será feita de pessoas comprometidas com 700 pontos. E as lateralidades das pessoas todas que querem fazer o que elas quiserem fazer. Mais cedo ou mais tarde, dali um mês seguinte, ou dali a 6 meses, ou dali a 6 anos, essa pessoa quer fazer a mesma coisa, ou ela quer fazer do jeito dela o que for. Maravilha, nada contra. Ora, feito isso daqui, garantido esse processo, esse crescimento, essas pessoas vão chegar aos seus níveis melhores, 9%, 12%, 15%, ganhando todos os prêmios da Amway, porque todas aquelas condições estão atendidas, porque como tem essas lateralidades que vão se construindo ao mesmo tempo, ela atende os requisitos dos prêmios que foram novos, que foram criados, que são os outros prêmios que eu não li, mas vocês lembram que existem, tá certo? Vai dando uma confiança, você não vai ter esse esquema de ter a reunião, fazer uma reunião de integração, uma reunião da equipe e ter zeros lá dentro, entendeu? Você já sabe com quem que você vai fazer a reunião agora, você vai fazer a reunião com esse grupo, que é o grupo que quer fazer um negócio extremamente comprometido de empresários, é ou não é? Você senta e acabou. Aí eles não vão dizer assim, eu vou fazer aqui, ó, põe 1000 pontos para mim. Ele vai dizer, por quê? Ele é comprometido, ele está participando, ele está aprendendo tudo e ele sabe o seguinte, que destes 3 ou 4 que ele já conversou, o que você vai querer, amigão? Você comprou alguma coisa, etc. Daquele jeito, né? Tradicional. Oh, você vai crescer, etc. Aqueles que estão vendendo, oh, você está vendendo bem, não sei quanto, ele faz a soma e diz assim, esta turma toda vai fazer 700, eu vou fazer 300, eu faço 1000. Entendeu? Ele administra o grupo e a gente sai desse esquema de ter muita gente com inseguranças e tudo mais. A pergunta do Marco, prefeito de gravação, foi o seguinte, como é que a primeira pessoa desse processo faz? Não é isso? A que está lá em cima do grupo. Então, que horas que ele vai colocar uma segunda perna e o que ele faz? Não tem mais nada dessas regras, nesse sentido, tá certo?
Por que razão? Porque isso aqui está sendo automático. Você seguindo esse processo, automaticamente você está fazendo a lateralidade e a profundidade. Não está fazendo ao mesmo tempo? Agora, você nota o seguinte, vamos supor que seja aqui o primeiro aqui que chama-se marco. O que acontece? O marco tem como preocupação o quê? O treinamento do grupo inteiro, cada um na sua modalidade. Aqueles que estão comprometidos, no processo comprometido, estão aqui com você. Aqueles que querem eventualmente comprar ou isto, aquilo, você vai treinar, orientar, ajudar naquela forma que você puder. Primeira foi. Segunda função sua, você vai reunir uma vez por mês, de uma maneira ou de outra, por telefone, por Skype, por pessoa física, etc., comprometendo-se o que essas pessoas que estão nesse time vão fazer naquele mês. Cada um deles vai aprender a ter que conversar com o resto do pessoal para poder avaliar e poder dar o número dele aqui, tá certo? O que mais que você pode fazer? Você pode perfeitamente pegar a sua lista e dizer o seguinte, quem que eu tenho da minha lista para convidar? Que é uma coisa que ele nunca devia deixar de fazer e muitas vezes se deixou de fazer. Você tem que pegar a sua lista e o seguinte, olha, eu vou um por um e ver o que ele quer fazer. Ele quer ser cliente? Ótimo, cliente. Ele quer ser associado? Ótimo. Ele quer ser empresário? Ele diz o seguinte, eu quero ser empresário e quero ser empresário comprometido. Parabéns, você abriu a sua segunda perna comprometida. Não é a segunda perna, você pode ter 10 pernas, mas tem 2 comprometidas. E você vai trabalhar essa segunda perna comprometida, você vai trabalhar com essa pessoa, com a lista dele, e vai fazer a mesma coisa. Os clientes, os associados, os empresários, todos abrindo a lateralidade, até que surja o empresário comprometido. Entra o empresário comprometido, você está entrando, você está criando naturalmente, sem regras adicionais, a sua primeira perna, depois a segunda, a terceira, comprometida, mas você está tendo 10 pernas totais. E está ganhando muito mais dinheiro e é muito mais curto prazo. Independente da primeira chegar onde for. Tá certo? Olha, eu diria o seguinte, a gente tem conversado bastante sobre isso, só que isso tudo é novidade, não é novidade? A gente está trabalhando de um jeito, de repente vem uma evolução, não é? Mas é tal história. A gente aprende as coisas pela experiência do passado, e o passado nos orientou para alguma coisa adicional. Nós estamos muito empolgados nas nossas conversas, porque isso aqui resolve uma porção de problemas, tá certo? Primeiro resolve os problemas das regras específicas, que você precisava guardar um montão delas. Agora não tem mais regra específica, é uma coisa só. Segunda coisa, o que resolve? Você aqui não está colocando ninguém que é seu para outra pessoa, que é um problema proibido pela EMA, a gente sabe disso, e que além disso no CLOS, aí, em todo esse material que você assinou, ela disse definitivamente que não é permitido. Entendeu? Se não é permitido, você imagina você dizer assim, agora eu estou com uma metodologia, estou perdido. Está perdido nada, nós tínhamos que quebrar a cabeça e essa é a nossa responsabilidade. De quebrar a cabeça e ajudar vocês a terem uma solução que seja melhor do que a que está acontecendo, e vamos crescer mais ainda e vamos atender todas as regras que sejam impostas. Claro que, como eu disse, como é novidade, muitas dúvidas vocês terão. Por favor, tenham as dúvidas. Tenham as dúvidas e encaminhem. Aquilo que a gente já pensou, a gente responde e pega o seu insumo para repensar e melhorar. Mas vamos trabalhar nisso. Vamos pensar nisso, vamos conversar muito com a Emory para que ela veja as qualidades das coisas que a gente está fazendo, os cuidados que temos que fazer e os crescimentos que nós vamos chegar. Eu acho que isso daí, vamos dizer assim, por que eu chamei do poder do equilíbrio? Porque são coisas que vinham incomodando a gente que está há 15, 16 anos nesse negócio, e que me incomodavam muito, de uma hora ou outra, uma coisa me incomodava, porque você dava atenção demais ao patrocínio e esquecia o faturamento. Aí você dá a curto prazo e esquece o longo prazo. Gente, não dá mais. Agora, o que nós temos que fazer é trabalhar realmente de maneira extremamente inteligente, como a gente sempre procurou trabalhar, todos nós, mas de aproveitando o equilíbrio total, que é, vamos dizer, todas essas visões que nós foram apresentadas aqui hoje, tá certo? Este é o final do programa.